Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Ante o Exposto, uma iniciativa dos alunos do Minter e Unicap. Estou aqui com o nosso convidado mais que especial. Eu não vou adiantar o nome, tá? Mas é uma curiosidade. Como é que uma pessoa pode ter 5 pós-doutorados? Aqui a gente vai perguntar a ele, né? Eu nunca vi. Não sabia nem que era possível uma situação dessa. Então, e ainda não vive só da academia, não, né? Magistrado nas horas vagas, diríamos assim, né? E cumpre meta do CNJ. Cumprindo meta do CNJ. Não tem um processo atrasado. Não tem processo atrasado. Que fique claro. O tema de hoje é um tema que me interessa bastante, as meninas sabem disso, porque está dentro da linha de pesquisa da minha dissertação no mestrado. E o guarda-chuva é os papéis da memória no processo judicial, né? Vou apresentar a vocês o professor Tiago Gagliano Pinto Alberto, magistrado no Paraná, né? Professor da PUC do Paraná, mestrado na Universidade, professor do mestrado de Psicologia Forense da Universidade de Tuiuti, no Paraná, né? Também instrutor na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, e dentre outras atuações acadêmicas. Ao longo do podcast, a gente vai, como sempre, apresentando o professor, mas eu quero falar aqui só 5 pós-graduações. Daqui a pouco a gente chega nelas. Renata, dê as boas-vindas ao professor. Olá, meu amigo Eduardo. Fica à vontade. É com imenso prazer que eu estou aqui ao lado do colega Tiago, de magistratura, mas, acima de tudo, do professor Tiago Gagliano. E queria aproveitar, Eduardo, e lembrar, né, a quem está nos acompanhando para se inscrever no YouTube, né? Ir lá, clicar e curtir o Spotify, né? No nosso Instagram, no feed, nós temos lá o link para o Spotify, para o YouTube. Isso, tudo bem, porque, afinal de contas, tudo arrumadinho. Porque, afinal de contas, é através dessas curtidas que a gente faz com que esses conteúdos, né, eles se expandam através dos esse é o nosso objetivo, né? Levar o conteúdo da academia a mais longa distância. Exatamente. Né? E promover o debate. Melhor. Isso é academia. Isso é academia. Exatamente. Pois é. Então, assim, fazer esse primeiro lembrete, né? E dizer do prazer de receber o professor Tiago aqui no nosso podcast, para nosso orgulho. E agora, minha amiga Flavinha. Flavinha sempre inaugura as perguntas, né? Assim, né? Ela esse privilégio, né? Ela tomou a minha primazia nas perguntas. Percebeu, né? Porque no início, quem perguntava primeiro era eu. Ela trouxe uma regra nova, né? Que eu passo para você passar para ela. Vamos mudar, né? Vamos fazer uma dinâmica no final nova. das contas, não é você que começa mais. É o pré-começo. Exatamente. Você viu o blazer dela, a cor. É esperança. Vai, Flavinha. Pois é, só lembrando o que Renata falou. Além de fazer a inscrição, ativar o sininho para receber as notificações no YouTube. Não é isso, Renata? Isso aí. Professor Tiago, foi um prazer reencontrá-lo. Tive o privilégio do mês passado conhecê-lo na ESMA, né, a Escola de Magistratura aqui da Paraíba, e ter o privilégio, mais uma vez, de assistir a sua aula sobre psicologia do testemunho. Lá eu fiquei encantada com o conteúdo, riquíssimo, por sinal, porque fala da neurociência, mas numa abordagem riquíssima, sobremaneira para os magistrados, né? Sobre o comportamento, sobre diversas ramificações, né? Sobre como a gente deve analisar um testemunho, né? Vários tipos de síndromes, vamos dizer assim, que devem ser analisadas. Até o fato de substâncias que são ingeridas interfere no comportamento, interfere na memória, como também o tempo que se toma após o fato interfere também nessa colheita de depoimento. Então, já aproveitando para agradecer sua presença aqui, a sua disponibilidade na sua agenda, que é assoberbada. Nós sabemos que o senhor reúne, além da magistratura, é professor, né? E tantas outras atribuições, além da família. Então, eu gostaria muito de agradecer sua presença. E já aproveitando, já vou engatar a primeira pergunta. Vamos lá.
E eu queria saber, diante do seu tema de abordagem, a memória, qual é a relação dela nas decisões judiciais? Eu queria que o senhor falasse sobre esse tema tão importante. A questão da memória, né? Exatamente. A memória, tomada de decisão, depoimento, né? Exatamente. Muito bem. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz com o convite da Flávia. De fato, estive aqui há um mês ministrando uma parte de um módulo de um curso chamado Novas Fronteiras da Jurisdição, que é coordenado pelo colega e amigo Rosivaldo Toscano. Fica aí a dica para convidá-lo também. Já Esse convidamos. sim, Ele tá na esse sim, linha, na alça exatamente. mira. Esse sim entende neurociência, muito mais. E aí eu tive contato com juízes daqui quando a Flávia me fez esse convite. E tô vendo aqui que realmente é uma coisa muito bacana, muito profissional. Além do que, vocês três são seres humanos muito calibrados entre si, né? Então, verdade. acho que também o motivo do sucesso aqui do podcast. Parabéns a vocês. Obrigado, professor. É um prazer voltar aqui a João Pessoa, Paraíba. Eu gostei tanto daqui que até confesso que conversei com a minha esposa a possibilidade da gente comprar um apartamento aqui, Muito quem sabe bem. quem sabe passar férias, enfim, muito bacana, né? Quem sabe no futuro também, né? Agora criança não, adolescente, jovem ainda em fase que dá muita despesa para os pais, né? Mas quem sabe um pouquinho mais para frente, se essa é uma possibilidade. Então, fico muito feliz em voltar aqui e conversar um pouquinho sobre um tema que eu venho pesquisando há algum tempo. Eu pesquiso a tomada de decisão a partir da teoria da argumentação jurídica já há algum tempo no ambiente acadêmico e tenho a felicidade de fazer do meu dia a dia profissional da magistratura um verdadeiro laboratório do que eu estudo. Obviamente, não testando com os jurisdicionados, mas testando as técnicas que são estudadas para aperfeiçoar o trabalho com... E validando as teorias também. E validando as teorias e tornando a análise, sobretudo, da prova e do fato, a percepção do fato, como nós falaremos um pouquinho mais adiante, mais racional, mais científica. E tenho percebido com isso, de fato, um incremento na prestação jurisdicional, no sentido de propiciar ao jurisdicionado um controle mais efetivo do que está pensando o juiz. Ou seja, ele sabe exatamente o que está pensando o juiz, porque isso está materializado tanto em critérios racionais e científicos que motivam a análise do fato e na exposição, na fundamentação desses critérios. Então, não é algo tirado da cartola, da cabeça, Isso. ou não se sabe... Tem um marco teórico para isso. Exatamente. Agora, uma frase sua super interessante, professor. Propiciar ao jurisdicionado o controle do Isso. que o juiz está pensando. Então, nós estamos falando com um magistrado, um cientista que se preocupa e se dedica a levantar hipóteses, né, que corroborem formas de controle da própria decisão. atividade. Sim, porque a atividade jurisdicional é uma atividade de origem estatal. Isso. Ou seja, é a manifestação do poder do Estado. A manifestação do poder do Estado não pode nunca, jamais ser arbitrária. Ela deve ser passível de controle. Isso. Só que no ambiente jurisdicional, sobretudo na análise do fato, muitas vezes o controle ele é muito suavizado, digamos, ele é muito pueril. E isso não é bom. Então, a gente não sabe exatamente como o juiz percebeu uma prova e valorou essa prova a partir da percepção que ninguém sabe Muita como foi. intuição, né? E isso é algo que discrepa muito da racionalidade que é exigida para fins de tomada de decisão. No final a valoração da prova, me permita, já interrompi. A valoração da prova faz parte do raciocínio, né? Da racionalidade. Então, todo o esforço para apresentar um argumento racional cai por terra se a valoração foi pueril, como o senhor disse, né? Sim, veja bem, a Flávia provavelmente vai lembrar disso que eu falei em aula. Não adianta nada nós termos uma análise jurídica com técnicas decisórias de ponta, aquelas que estão sendo utilizadas mais modernas pelas cortes mais de vanguarda do mundo inteiro, se nós temos uma análise do fato baseada numa leitura que era a mesma ou com pouca diferença do que era feito na Baixa Idade Média, na Antiguidade. Quer dizer, então é assim, como é que você sabe que a testemunha está mentindo? Porque ela olhou para a esquerda superior. Como é que você sabe que o acusado tá confessando? Ele olhou para baixo. Quer dizer, esse tipo de coisa, que tem um nome técnico de alucinação, esse é o nome técnico, tem um nome técnico de alucinação, nada comprova e não tem requisito algum em termos de cientificidade. Então, a batalha é trazer a análise do fato para o ambiente científico atual, fazendo com que o juiz possa analisar o fato
e contrastar o que está acontecendo, a leitura que ele tem desse fato, com uma resposta esperada já validada a partir de algum ou alguns estudos científicos. E aí é que entra a memória. Por quê? Para começar, a memória define o nosso passado, define o nosso presente e define o nosso futuro. Define o nosso passado por quê? A gente não consegue fazer coisa alguma, não conseguiria fazer coisa alguma se não tivesse memória. Andar, comer, nada disso a gente conseguiria fazer diariamente se não tivesse memória. Define o nosso presente, porque a gente só consegue diferenciar passado e presente a partir da nossa memória. Aliás, a gente só consegue assistir filmes porque nós temos algo que se chama memória iconográfica, que retém a última foto de um filme, enquanto a outra é projetada, dando uma sensação de um movimento. Há uma patologia que acomete o hipocampo, que é o verdadeiro diretor da estrutura mnemônica cerebral. Obviamente há outras, mas o hipocampo ele tem uma função muito importante. E há uma patologia que acomete o hipocampo em que a pessoa não consegue diferenciar o passado e o presente. Então, só para exemplificar, se eu tivesse vindo semana passada aqui, nós tivéssemos gravado, ao invés de 2 episódios, e a Flávia estivesse no local onde você está e você no local onde ela está, eu veria 2 de vocês hoje. Porque eu não seria capaz de diferenciar o passado do presente. Entendi. E a memória define o nosso futuro também, porque a gente precisa lembrar do que vai fazer e ter a habilidade de construir algo no futuro. Paradoxalmente, o melhor da memória é esquecer. Se nós não tivéssemos, se nós lembrássemos de tudo, absolutamente tudo o que acontece com a gente, e de fato há uma patologia com esse nome que faz isso, se chama hipertimesia, nós não seríamos capazes de sequer sair do lugar. Nós viveríamos numa agonia tão candente, tão notória e tão forte que muito provavelmente a gente teria até tendências suicidas. Aliás, há um conto de Borges chamado Funes, o Memorioso, em que esse personagem padece da hipertimesia. E ele tem um final que eu não vou contar, mas é parecido com esse desfecho que eu estou comentando agora aqui. Não é bacana, não. Não, é bacana. Porque imagine você viver a todo momento as agruras, a emoção de todos os piores momentos da sua vida com cores, vívidos, cheiros, tudo. A cada segundo reviver os piores momentos. Isso é impossível. Ninguém conseguiria carregar uma carga dessa. E no processo judicial, a gente acaba lidando com memória o tempo inteiro. Sim. Porque o que é um depoimento? É uma reconstrução de uma realidade vivida. Então, a gente precisa entender como se deu a leitura dessa realidade vivida. Repare que eu ainda não estou falando em prova. Geralmente se fala em prova quando você está falando do depoimento. Eu não estou falando em prova, estou no momento antecedente. Isso. Né? Você precisa entender como foi a leitura e a percepção da realidade vivida, perceber como isso se dá sob o ponto de vista do decisor, né? E aí, então, pegar esse material e analisá-lo sob o ponto de vista probatório. Repare que esse é um segundo momento. Isso está definido na teoria da argumentação jurídica no que a gente costuma chamar de contexto de descoberta, que se aparta do contexto de justificação. Então, você que está em casa aí, olha lá, ó, quando eu solto essa caneta, ó, ela caiu. Eu reparei que ela caiu. Contexto de descoberta. Agora, por que ela caiu e não saiu voando? Contexto de justificação. No ambiente jurisdicional, a pessoa percebeu o fato. De que maneira? O fato ocorreu, ela percebeu de que maneira? Contexto de descoberta. Qual é a leitura que ela tem do fato? Qual é a leitura que eu tenho da leitura que ela tem do fato? Contexto de descoberta. Tenho esse material? Vou fundamentar a minha decisão. Contexto de justificação. A memória é absolutamente imprescindível para isso. A gente precisa entender como ela funciona para que a gente não incorra no que se chamam desvios cognitivos ou, eventualmente, desvios causais. Falsos positivos era a expressão que eu estava buscando. Vou contar só um caso para ilustrar isso, para vocês terem uma ideia. Imagine que uma criança falou para você assim: mamãe, o papai vai chegar ontem. Você olha aquilo e fala: a criança tadinha, ela não sabe ontem, hoje, amanhã, como é que eu vou confiar nesse depoimento? Como é que ele vai chegar? Ele vai chegar ontem? Né? Como é que eu vou confiar nesse depoimento? Isso leigo, né? Ou a pessoa que não sabe da questão da memória aplicável a esse caso, né? Então, tadinha, eu não posso confiar nesse depoimento porque, de fato, esse depoimento está
impreciso, a criança está confusa. Não. Neste específico caso, é justo o contrário. Por quê? Porque a criança tem o que nós chamamos de memória semântica boa. E o que é memória semântica? Memória de conceitos e contextos. Ela sabe o que é papai, ela sabe o que é mamãe, ela sabe o que é chegar, ela sabe o que é ontem, ela sabe o que é hoje e ela sabe o que é a mamãe. Mas ela não tem ainda muito boa o quê? A memória de eventos ou episódica. Por quê? Porque ela viveu pouco. E o que faz? Qual é a consequência desse desnível? Uma memória semântica boa, uma memória eventual incipiente, ou seja, inaugural, iniciante. É justamente ela se confundir na ancoragem espaço-temporal. Ou seja, ela falar, mamãe, papai vai chegar ontem, é o resultado esperado. Se você que está ouvindo aí, se você que está ouvindo lida com casos de alienação parental, veja se não é estranho um depoimento com uma estrutura lógica encadeada, início, meio e fim, cadeias de interações de encadeamentos centrais, periféricos, entre outras coisas, sem ruído, limpo de uma criança. Se isso acontece, muito provavelmente, repare que eu não estou dizendo que porque a análise não é assim, não é um interruptor apagado ou aceso, muito provavelmente, ou essa história está ali porque ela resulta de uma falsa memória, uma falsa recordação, ou essa história está ali porque ela está sendo contada pela criança, mas foi gerada por uma outra pessoa. Mas porque você espera justamente essa falta de sintonia entre elementos mnemônicos. Entendi. Então, conhecer os aspectos relacionados à memória é fundamental e imprescindível para a tomada de decisão também. Professor, ele já se empolgou. O tema é palpitante, cada um... O senhor, teve um momento que o senhor falou, e aí eu indaguei, né? A memória se aproxima de alguma forma do conceito de habilidade? Seria uma habilidade também? Ou, assim, enfim, o que é a memória, né? É mais fácil dizer o que a memória não é. A memória, com certeza, não é o equivalente a uma fotografia, revisitar uma fotografia ou um filme que você assistiu. Recentemente, nós tivemos aí o Divertidamente 2, né? Isso. Aquele filme bacana. E no Divertidamente 1, há um momento em que as personagens, que são as emoções primárias lá, há uma diferença entre emoções e sentimentos, aquelas são as emoções primárias. Elas pegam uma bolinha que desce de uma estrutura, e essa é a memória. Pegam essa bolinha, colocam num aparato técnico, um equipamento, que projeta na tela aquilo que aconteceu. Pois então, a memória não é isso. Não é isso. A memória, para os psicólogos cognitivos, sobretudo os cognitivos e os do testemunho, não é nem próximo a isso. Ou seja, há um relativo consenso entre o que a memória não é. O que é complicado é dizer o que ela é, porque há diversos modelos de memória. Mas o que ela não é algo quase que assente, é algo quase que consensual em relação aos pesquisadores da memória. Agora, vejam que interessante. Qual é a concepção de memória que o direito utiliza? Justo ou errada. Fotográfica, né? Sim, justo. Justo ou errada. E a gente pode ver isso, inclusive, pela jurisprudência. Veja bem, uma súmula do STJ. O mero decurso do tempo não justifica a prova antecipada. Ora, é justamente o decurso do tempo que justifica a prova antecipada. Exatamente. É justamente o decurso do tempo. Por que essa é a necessidade. Exatamente. É justamente o decurso do tempo que pode fragilizar essa... A memória. E, então, veja, por que essa súmula está escrita dessa maneira? Porque a concepção de base do que vem a ser a memória está equivocada. É como se a jurisprudência falasse o seguinte: aconteceu alguma coisa? Está gravado ali. Então, não importa, daqui a 6, 8 meses, 2 anos, eu vou revisitar o que está ali. Não funciona assim. Não funciona assim nem com as memórias mais gravosas, mais fortes que nós temos, que se chamam memórias emocionais. Verdadeiras cicatrizes do efeito do tecido mnemônico. Né? Antes de passar de novo a palavra para vocês, eu só contar um caso muito rapidinho. Um pesquisador da psicologia, primeiro comportamental, depois cognitiva e depois testemunho, Joseph Ledoux, ele conta no livro Cérebro Emocional uma entrevista que foi realizada com militares norte-americanos que estiveram na base de Pearl Harbor, quando os japoneses atacaram essa base naval. E os entrevistaram logo após o evento,
algum tempo após e depois um outro tempo. Ou seja, 3 entrevistas com decurso de tempos delineados, aí, separadas uma e outra. Repare, foram fortíssimas memórias emocionais. Eles poderiam ter morrido. Os Estados Unidos entraram na guerra por causa desse ataque. Né? Oficialmente, né? A despeito disso, as 3 versões eram diversas entre si. Como se 3 pessoas diferentes estivessem contando histórias diferentes. Ou seja, nem a memória emocional, que é a mais forte, uma cicatriz, realmente ela foge do decurso do tempo. Então, é preciso entender como ela funciona. Não se preserva, né? Por algum motivo que eu acho que ao longo o senhor vai falando. Mas eu vou aproveitar que você me deu eu vou entrar no vácuo, porque quando a gente fala em neurociência, né, vieses cognitivos... E teoria da argumentação. Teoria da argumentação. Aqui que fica bem... Entendeu? Toma a palavra. Ele não deixa mais ninguém falar. E eu estou aqui ansiosa para ouvir uma... Vamos dizer assim, uma distinção, se é que a gente pode colocar dessa forma, né? Dessas denominações de neurotípicos e neurodivergentes. Essa seria a minha primeira curiosidade para a gente compartilhar. E como nós estávamos já falando aqui nessa primeira pergunta sobre contexto de justificação, contexto de descoberta, como é a percepção da testemunha sobre o fato e a nossa percepção sobre a percepção da testemunha, eu queria que logo depois dessa pergunta de neurodivergentes e neurotípicos, o professor Tiago nos falasse sobre como é que essas condições de neurotípicos e neurodivergentes e até mesmo o consumo de drogas, que a gente já falou aqui, drogas de um modo geral, né? Drogas, digamos assim, lícitas e ilícitas, né? Há alguma medicação, né? Isso pode impactar na percepção dessas pessoas que irão prestar algum depoimento e que, afinal de contas, muitas vezes servirão para embasar uma atividade estatal, que é a nossa decisão judicial, né? Então, como é que essas condições específicas podem impactar nessa percepção de realidade e terminar implicando na tomada de decisões judiciais? Esse é um tema muito interessante e pouco abordado nos cursos, sobretudo iniciais de formação de magistrados e, por consequência, também nos cursos que sobrevêm aí ao aperfeiçoamento dos magistrados. Isso para não falar em faculdade de Direito, né? Que deveriam estar na faculdade. Tudo isso que eu estou falando deveria estar na faculdade de Direito. Né? Porque você deveria sair de lá com uma visão mais ampla da percepção do fato. O que a gente verifica na faculdade de Direito são questões puramente dogmáticas e superficiais, de certa maneira. Quem pergunta primeiro, quem pergunta depois, quem que se pergunta, quem que não se pergunta, quem senta mais alto que quem. Então, quer dizer, e tá bom saber disso? Tá, só que é insuficiente pro dia a dia. Uma semana de estágio resolve isso aí. Exatamente, com as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Só que no dia a dia, você lida com neurotípicos, você lida com neurodivergentes, entre as várias neurodivergências, você lida com o consumo de drogas, você precisa fazer distinção entre usuário e traficante, você precisa saber qual o efeito de uma droga no organismo para saber como que a pessoa percebeu o fato, porque, veja bem, seja uma droga lícita, seja uma droga ilícita, isso altera a percepção do fato. E se altera a percepção do fato e eu preciso que a pessoa me traga a reconstrução do fato, como ela viu, eu tenho que saber como ela percebeu o fato. Para saber se o que ela está me dizendo tem um grau mais elevado ou mais reduzido de corroboração ou de credibilidade. Notem que eu não estou falando verdade e mentira. A verdade e mentira não são parâmetros necessariamente seguros para análise do fato. Por quê? Verdade, ninguém sabe exatamente o que é, né? Se é que ela existe. Isso. Existem muitas âncoras. Líquida. Só complementando, até a fome, o sono, o medo altera essa percepção, não é verdade, professor? Até a fome, sono, medo, entre outras coisas. Estresse, entre outras coisas. Metas do CNJ. Exatamente. E aí, quer dizer, então a gente precisa saber como isso impacta
para poder saber como a pessoa percebe o fato. Se você sabe como a pessoa percebe o fato, você tem como saber qual é o comportamento esperado na resposta à pergunta que for formulada a ela. De uma maneira que, se o comportamento dela ou a resposta que ela traz for diversa daquela esperada, de duas uma. Ou há uma justificativa para isso, e aí não cai o grau de corroboração, de credibilidade, ou não há, e aí cai o grau de corroboração e de credibilidade. Só para explicar um pouquinho melhor para quem está ouvindo, e já parto para os neurotípicos e divergentes e drogas, a gente troca as expressões verdade e mentira por grau de corroboração ou de credibilidade. Por quê? Como eu estava dizendo, verdade ninguém sabe o que é, se é que ela existe. Depende de uma ancoragem teórica, de um aporte teórico. E mentira, na psicologia do testemunho, não é necessariamente o contrário de verdade. Muitas vezes a pessoa está falando algo que para ela é verdade, mas é a verdade dela e isso representa uma falsa memória. Conta um experimento sobre isso. A Elizabeth Loftus, uma famosa psicóloga do testemunho norte-americana, certa vez conduziu um experimento que ficou conhecido como os perdidos no shopping. E ela queria saber se ela poderia convencer pessoas que eles foram perdidos no shopping enquanto crianças. E aí ela criou todo um contexto com apresentação, inclusive, de informações por parte dos familiares para essas pessoas, dizendo detalhes do que tinha acontecido quando eles se perderam no shopping. Qual não foi a surpresa? Que a grande maioria, inclusive, complementou as histórias, que sequer existiam. Quer dizer, elas tinham certeza que tinham se perdido no shopping quando isso não aconteceu. Há inúmeros outros experimentos muito interessantes sobre falsa memória, e sobretudo em crianças, e que demonstram que a pessoa tem certeza do que aconteceu. Se ela tem certeza do que aconteceu, isso é verdade ou mentira? Para ela é verdade. Pois é. Para ela é verdade. Fica difícil Quem separar. vai contestar? Né? Isso. Se não puder provar que não aconteceu, então é verdade. Para todo mundo vai ser verdade, né? Então a gente tira essas expressões, não é que ignore, elas não existam mais, mas retira essas expressões e troca por grau de corroboração ou de credibilidade. Um grau de corroboração maior, ou de credibilidade maior, significará que o que está sendo contado tem uma maior coincidência com o fato em si. Ou seja, a reconstrução do fato tem uma maior coincidência com o fato em si. E o contrário também. Quando o grau é reduzido, tem uma menor coincidência em relação ao fato. Mas, partindo para os neurotípicos e neurodivergentes, então. Professor, antes, Claro. o senhor, agora em 2024, lançou um artigo, né? Publicou um artigo sobre o CBA, os 19 critérios de avaliação de credibilidade do testemunho. Então, isso que o senhor acabou de falar deve partir do CBA, não é isso? CBCA, sim. CBCA, aliás. Isso. O CBCA é um protocolo, faz parte de um protocolo chamado SVA, e que, na parte do CBCA, ele apresenta 19 critérios para valoração quanto à análise da credibilidade do testemunho. Ou seja, a partir do que a pessoa fala, há 19 critérios que serão analisados a partir do conteúdo da fala da pessoa. E muitos deles contraintuitivos, sabe? Então, se a pessoa não soubesse o critério, ela entenderia errado. Dou o exemplo de por exemplo, uma correção espontânea. Imagina que a pessoa tá contando o seguinte: eu estava andando na rua de mão dada com meu filho mais velho. Ah, não, pera, me equivoquei. Era com meu filho mais novo. Ela corrigiu espontaneamente algo relacionado ao conteúdo da fala dela. Quem não conhece esse critério pensará assim: pô, como é que eu vou acreditar? Ela nem sabe com qual filho estava com mão dada, né? É o seu primeiro pensamento oriundo de um salto causal, de um desvio cognitivo chamado salto causal, é esse. Bem, o que o critério diz? O contrário. Se ela corrigiu o que ela disse... ainda. Oi? Mais credibilidade Sim, ainda. por quê? Porque ela saiu do nível da memória, olha lá quem está em casa, ela saiu do nível da memória e migrou para um nível superior, chamado metamemória. O que é metamemória? É a memória analisando a memória. Então ela disse assim: será que eu saí com meu filho mais velho de mão dada? Não saí. Olha lá, ela analisou, ó, não saí. Ela analisou e corrigiu. E sempre que você migra da memória para a metamemória, isso induz um aumento no grau de corroboração. Então é justamente o contrário. Confirma a verdade. Confirma o grau de corroboração. A verdade Não existe. Não necessariamente é verdade. Pois não. Então, Vamos lá, neurotípicos, neurodivergentes e drogas, né? Inclusive, depois eu já tenho uma outra pergunta dentro dessa questão dos neurodivergentes. Ok. Então, primeiro vamos separar quem é quem, né? Neurotípicos e neurodivergentes.
Os neurodivergentes, meus amigos, são todos aqueles que têm um funcionamento peculiar cerebral, por algum motivo. Seja pela própria evolução, o desenvolvimento foi diferente, o desenvolvimento teve em alguma área afetada, seja por uma condição permanente que possa ter sido oriunda de um evento que gerou essa condição condição peculiar, né? Cito um caso muito interessante de um savant que ficou savant. Savant vem da palavra sabedoria em francês, e são aqueles que têm uma memória absolutamente... um funcionamento, na verdade, cerebral, em que pese ainda não esteja bem consolidado na ciência como funciona o cérebro do savant, mas eles têm um funcionamento absolutamente incrível em uma área específica. Cito, por exemplo, o caso do Stephen Wiltshire. Stephen Wiltshire é conhecido como homem fotografia, né? Ele vê uma imagem, seja ela qual for, e memoriza aquilo em 1 segundo, 2. Ele foi utilizado, para vocês terem uma ideia, até pelo Google Maps. Google Maps pegava ele, levava ele de helicóptero lá para cima, ele olhava a cidade inteira, ele descia e reproduzia a cidade inteira desenhando. Mais barato do que um satélite. Mais barato. Exatamente. Então, essa condição pode ser algo que a pessoa nasceu com isso, ou pode ser gerado por um acidente, alguma coisa que acabou estimulando uma área específica do cérebro. Os neurodivergentes, meus amigos, portanto, são todos esses que têm um funcionamento peculiar do cérebro. Uma pessoa que tem, vou citar alguns exemplos, Down, autista, os savantes, entre outras, altas habilidades, transtorno, o opositor desafiante, superdotação, transtorno de ansiedade generalizada, entre outras coisas que podem acontecer. Muito bem, por que é importante saber como funciona o cérebro dessas pessoas que são portadoras, eventualmente, dessas peculiaridades? Porque a gente precisa saber como eles percebem a realidade, já que eles podem ser testemunhas em determinada situação. Ou seja, imagina que eu esteja inquirindo, né, uma pessoa que tem um autismo. Eu preciso saber como o autismo influencia na percepção do fato. Que influencia de uma maneira diferente se eu estivesse inquirindo uma pessoa que tem um TDAH. Sim. Que influencia de uma maneira diferente se eu estivesse inquirindo uma pessoa que tem Down. Que influencia de uma maneira diferente se eu estivesse inquirindo uma pessoa, um savante, por aí vai. Um Down, savante, não são pessoas incapazes do ponto de vista legal. Não mesmo. Então, de jeito não. nenhum. E aí essas pessoas chegam explorado, para a sala de audiência para, vamos dizer assim, reconstituir o fato sobre o qual nós vamos julgar. E aí eu estava aqui lembrando, tem uma, não sei se é necessariamente uma síndrome, mas tem gente que onde tem vermelho, vê verde. Onde tem verde, o daltônico, né? E aí, por exemplo, se essa pessoa não sabe que é daltônico, embora num sinal, pela própria posição, a gente sabe que primeiro vem um vermelho, depois vem o laranja, depois vem um verde. Mas vamos imaginar que em uma determinada rua vai passando uma pessoa de verde e ele não está... vamos dizer assim, geograficamente sabendo que aquilo ali é um semáforo, então ele não sabe qual é a luz em cima, no meio e embaixo. Mas vai passando uma pessoa de verde, ele vê que é de vermelho. E aí vai me servir de testemunha de um determinado fato criminoso. Se eu não sei que essa pessoa é daltônica e, eventualmente, o autor do fato estava de vermelho... Se eu não souber, eu vou perguntar. O autor do fato estava de vermelho, ele vai dizer tá. E se não bater com a pessoa que estava de verde, esse testemunho não vai, na realidade, servir para uma decisão justa. Ou pode ser um falso positivo. Isso. E aí que é o problema. Pois é. Aí a minha pergunta seria, já que nós sabemos que essas peculiaridades, elas influenciam na forma como essas pessoas vão perceber essa realidade, né? Eu preciso saber qual é a síndrome, qual é digamos assim, qual é a peculiaridade dessa pessoa para poder não só fazer o interrogatório, a coleta de depoimento, né? Mas aí, hoje, nem tanto. A gente vê muitas pessoas se sentindo mais à vontade para falar sobre o Down, sobre o autismo. Mas
ainda tem determinadas pessoas que têm um certo pudor, né? Uma certa reserva Sim. em dizer isso publicamente. Eu vou dar um exemplo, vamos dizer assim. Doutora, eu tomo Rivotril. Então, a minha percepção naquele dia, eu estava saindo de uma crise de depressão, sei lá, e eu estava sob medicamento. Nem todo mundo vai se sentir à vontade para chegar e dizer essa sua Não, quando abrir a boca para dizer que eu tomei Rivotril, já vem o preconceito todo, né? já Todo vem pensamento a priorístico acabou. Né, o viés cognitivo. Mas, enfim, o magistrado ele precisa saber disso. Sim. E isso precisa também que a pessoa saiba que essas particularidades influenciam na percepção dela. Sim. Né? Então, como nós podemos amenizar esses erros, professor Bem, Tiago? A gente tem alguma técnica que perceba? Precisa que a pessoa diga? Entende qual é Entendo. Primeira coisa que a gente precisa fazer tá lá na caverna do mito da caverna de Platão, né? Precisa saber, perceber, ter consciência da nossa dificuldade. Sim. Ou seja, você tem que parar de ver a sombra e ver a realidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer deixar de lado os saltos causais inadequados, olhou para cima, olhou para um lado, gaguejou, olhou para baixo, olhou para o outro lado, e partir para o convencimento de que é necessária uma análise científica da prova. No que isso é diferente? É que no convencimento você não tem marcos objetivos, você tem marcos empíricos subjetivos. Ou seja, olhar para a esquerda superior, para mim, pode ser mentira, para você pode ser verdade. E aí? São marcos subjetivos sem nenhum aporte. Agora, ao contrário, quando eu falo do efeito da arma no foco da pessoa, então isso é um marco objetivo cientificamente apurável. Sim. Ou seja, você pode analisar a partir dos estudos que foram validados cientificamente. Quando eu falo da influência da lei do estresse, a lei de Yerkes-Dodson, para a performance, esse é um outro marco objetivo que pode ser apurado. Quando eu falo do efeito, já que a gente não chegou nela, eu vou falar agora, do efeito de algumas drogas, eu falo de marcos científicos que podem ser apurados. Por exemplo, vamos pegar os medicamentos da família GABA. Sim, O GABA é um inibidor sináptico. Né? Ele evita sinapses. Por que ele evita sinapses? Ele serve para muitas coisas, entre elas evitar sinapses. Pessoas que estão com dores muito intensas, câncer em fase terminal, dores neuropáticas, geralmente fazem uso de medicamentos da família GABA. Por quê? Porque não adiantou o medicamento tópico, não adiantou o medicamento sistêmico, o que faz? Vai lá na diretoria. Só que chegando lá na diretoria, evita mesmo a dor, porque evita a sinapse. Se evita a sinapse, evita a memória. Acabou. Então eles produzem um efeito chamado efeito hipnótico. Então quer dizer, se a pessoa está tomando um medicamento da família GABA e vai te relatar alguma coisa que ela viu, você sabe que vão ter janelas ali. Se você não sabe que terão janelas ali, você não está fazendo uma análise científica. Você está fazendo um salto causal. Isso. No seguinte sentido, olha aí, o depoimento dessa pessoa, sequer encadeamento tem. Então não posso acreditar nela. Não tem encadeamento, porque se espera que não tenha encadeamento, justamente. Professor Tiago, então eu vou ser assim, bem pelo direta. Pelo que eu entendi, Renata, Não, é uma questão de marco teórico. Você Não, essa é a primeira parte, né? Parece até brincadeira, mas eu queria fazer a pergunta de uma forma muito científica. Porque quando nós vamos fazer coleta de exame de sangue ou qualquer coisa, eu falo assim, tá quanto tempo de jejum? Tá tomando alguma medicação? Isso, tudo isso. Mas isso nós não perguntamos à testemunha quando ela vai prestar algum depoimento numa audiência. E aí, seria interessante, diante desse conhecimento jurídico que nós estamos aqui discutindo, eu perguntar à testemunha, o senhor tem alguma síndrome que gostaria de relatar? O senhor está tomando alguma medicação? Ou na época do fato, o senhor tomava alguma medicação que fosse controlado? Porque, de fato, nós não temos nenhuma pergunta nesse sentido. Certo. E se nós não tivermos algum, digamos assim, algum comportamento específico, vamos dizer assim, uma pessoa que coça o pescoço, eu já sei que tem uma síndrome X. Estresse. Uma pessoa que está assim, tem uma síndrome. Então, se ela pelo seu estereótipo, ela é normal, normal no sentido assim, não me traz nenhum comportamento indicativo de uma peculiaridade
neuropsíquica, eu não vou saber. E aquilo que ela vai me relatar, até que me prove o contrário, vai ser a percepção dela sobre o fato. Então, seria academicamente recomendável que um juiz, ao inquirir uma testemunha, pergunte, né? Nessa situação, perguntar sobre medicamentos, essas com coisas. todo respeito, mutatis mutandis, você pergunta, você tem algum nome social? Hoje nós temos essa formação, né, na magistratura do nome civil e do nome social. Mas eu nunca tinha pensado em chegar para alguma testemunha e dizer, olha, você tem alguma síndrome? Você é neurotípico ou é neurodivergente? Nunca me passou pela cabeça fazer esse tipo Nem de ele vai saber o questionamento. que é, né? Às Que é vezes não neurotípico. Às vezes não sabe. Às Boa vezes parte não sabe. Boa parte das vezes não sabe. Mas para quem sabe, já é uma possibilidade. Então, há um Não. protocolo, né, para lidar, primeiro para definir a neurodivergência e depois para lidar no ambiente probatório com a neurodivergência. Um passo do protocolo é, em sendo necessário, saber qual é a neurodivergência. Sim. Porque impacta tanto na percepção da realidade que você tem que entender como é essa neurodivergência da pessoa. Seja numa alteração cognitiva permanente, uma síndrome, Sim. seja numa alteração cognitiva temporária. Por exemplo, efeito Sim. de alguma droga, né? Sim. Que possa influenciar na droga lista ou ilícita. Até cafezinho altera. Então, assim, é necessário saber? Sim. Se for absolutamente imprescindível para a resolução do caso, aí você precisa tentar saber qual é. Já me perguntaram em curso se isso não violaria o direito à intimidade da pessoa. Depende. Veja bem, você tem 50 testemunhas. As 50 viram, em tese, a mesma coisa. Aí você resolve saber se uma das 50 tem uma neurodivergência e pode alterar. Não é necessário expor a pessoa assim. Agora, tira as 50 e coloca essa pessoa supostamente neurodivergente como a única testemunha presencial. Ou a vítima. Aí já não é diferente o quadro? Totalmente. Aí você já precisa saber. O peso do depoimento é outro. Então outro. você precisa saber. E aí saber como ela percebe a realidade. Ela, a pessoa, percebe a realidade. E aí, então, agir conforme... Manejar conforme essa realidade, essa percepção que ela tem. Gente, eu falei 5 pós-doutorados, não foi? Na verdade, são 4. São 4, né? Isso, Porque obrigado. tem um que foi na Espanha, não é isso? Isso. Então, pós-doutorado em filosofia, ontologia e epistemologia pela PUC do Paraná, Isso mesmo. né? Pós-doutorado em psicologia do testemunho pela PUC do Rio Grande do Sul. Pós-doutorado em direito pela Universidade de León, na Espanha, né? E o pós-doutorado de direito da Católica do Paraná, ou da PUC do Paraná. São 4 doutorados, realmente. Né? Mas isso só significa que eu continuo curioso, viu? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Eu só fico assim, aí o curioso sou eu. Como é que dá conta? Eu tô aqui me acabando para terminar o mestrado. É que é assim, ó. Tamo junto. Funciona assim, ó. A importância da pessoa é inversamente proporcional ao tamanho do currículo. Porque pense bem, imagina que tivesse o Ferraioli aqui. Como é que você ia apresentar? Você ia falar, esse aqui é o Ferraioli. Aí você ia falar alguma coisa. Como não é o Ferraioli, então tem que vender o peixe, entendeu? Então vamos continuar vendendo peixe. O professor também é autor de diversos livros. Eu destaquei aqui da ficção à teoria. Eu achei maravilhoso. Ele está no Kindle, né? É um tema bem interessante, porque né? a metodologia de abordagem que o professor trouxe. Então, ele cria contos ficcionais a partir dos quais ele valida as teorias, os marcos teóricos que vem trabalhando. Achei isso... Esse livro aí, se me permite, ele tem... Eu gostei muito de escrever, fazia muito tempo. Eu escrevi durante a pandemia. Logo que começou a pandemia, eu escrevi. Mas eu já queria escrever há muito tempo sobre as principais teorias da justiça contemporâneas. Nem Tá tem vendo nada a que ver... a pandemia trouxe muita coisa dele. Muita coisa boa. Só que eu queria fazer uma coisa diferente. Então, o que eu fiz? Eu fui trabalhando cada teoria em um capítulo. Cada capítulo ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é um conto isso. que eu criei. Esse conto, os personagens do conto
são os principais autores daquela teoria. Que massa. E aí... Eu não li, não, mas é obrigatório a leitura. E aí a segunda parte do livro, de cada capítulo, aí sim são os aspectos teóricos, mas todo em a base de estudo de casos, sabe? Então é um livro gostoso de ler. Eu gostei muito de escrever e imagino que tenha ficado interessante de ler também. Por isso que é da ficção à teoria. Lembra um pouco aqueles causos do Rosivaldo, né? No livro Exatamente. dele. E nessa época eu nem conhecia ele. Exatamente, Lembra um pouco, você vê que os causos de Rosivaldo são cômicos, pelo amor de Deus. Aquela do delegado foi demais. Também eu destaquei poder judiciário e argumentação no atual Estado Democrático de Direito. O professor, volta a dizer, é um grande especialista na área de teoria da argumentação, né? E na sua intersecção com neurociência e agora, né? Inclusive, professor, tem um outro trabalho seu, um artigo científico que eu também fiquei muito interessado, que é as 4 gerações da teoria da argumentação jurídica, e eu acho que o senhor está vivendo exatamente a 4ª geração, né? Com essa intersecção. Acho que todos nós estamos vivendo. Nós, né? Mas digo assim, o senhor está vivendo no seu trabalho, né? Pois é, gente, então nós estamos chegando aqui na Zona Cinzenta. O momento da Zona Cinzenta. A Zona Cinzenta, como os nossos seguidores já sabem, é uma pergunta que causa, de certa forma, uma saia justa epistêmica, né? Vamos dizer assim. Essas são as melhores. Essas são as melhores. Então, professor, eu vinha no carro, quando eu fui lhe buscar no hotel, e a gente veio comentando, e eu me lembrei, para fazer essa pergunta, daquela figura do Ouroboro, né? Que é aquela cobra que, né? Que vai mordendo, engolindo o próprio rabo e vira uma rodinha, né? Aí, uma coisa mais nordestina, eu pensei no caramelo correndo atrás do rabo dele, né? Vamos ficar com essa imagem na cabeça, o caramelo correndo atrás do próprio rabo. A pergunta é, como podemos fazer para melhorar a análise probatória no Brasil? Certo. E aí vem a questão da saia justa, né? Não desconsiderando a influência dos vieses cognitivos no processo de tomada de decisão. Então, eu intuí, quando preparei a pergunta, né? Quando a gente trabalhou nessa pergunta, o que fazer para melhorar a análise probatória? Tudo que o senhor já trouxe aqui, né? Vamos... Marcos teóricos, racionalidade, vamos aprofundar a racionalidade, o empirismo e tudo mais. Ok. Mas, lembrando do cachorrinho, de todo jeito, a gente está trabalhando a racionalidade, mas sujeito aos viés do mesmo jeito. Então, sempre vai ficar aquela pergunta, afinal, quando a gente vai chegar a uma precisão absoluta, se é que isso é possível? Tá. Bom, precisão absoluta não dá, né? Isso. Nem em termos fáticos, nem em termos científicos. Nem de propósito, né? Nem é a ideia. Em termos fáticos... Nunca, jamais nós poderemos ter uma reconstrução adequada, perfeita do fato... perdão, deixa eu reformular. Nunca, jamais a gente terá uma reconstrução do fato completamente coincidente com o fato. Isso não é possível. Se nós estivéssemos nós 4 assistindo a algum evento, nós veríamos realidades diferentes. Se o eu de amanhã voltasse no tempo, ele veria coisas diferentes do eu de hoje. E teria reconfigurações neurais diferentes que fariam com que ele visse coisas diferentes. Essas reconfigurações, para quem tiver interesse, depois pesquise o que se chama Lei de Hebb, Lei de Donald Hebb. Sabe aquela história de que uma mentira contada muitas vezes vira verdade? Mais ou menos a história da Lei de Hebb. Sob o ponto de vista da análise científica, isso o Popper já dizia com a teoria da falsabilidade dele, né? A gente nunca pode dizer qual é a teoria científica correta. A gente pode dizer qual é a teoria errada, porque foi afastada pela atual. Sim. Então tem a atual e tem a superada, digamos. Então nunca a gente pode fazer isso. O Habermas tem uma expressão muito interessante que ele chama de ideologia tecnocrática. Quer dizer, a gente nunca pode padecer de ideologia tecnocrática. Ou seja, entender que a ciência está num grau tão superior que resolva todos os problemas da racionalidade humana. Talvez muitas coisas a gente não precise tanto de uma racionalidade, mas a gente precise, na verdade, expor, sob um ponto de vista de uma honestidade argumentativa, como você está fazendo para analisar determinada situação. Subjetividade nós sempre teremos. E é necessário que tenhamos. Afinal de contas, nós somos seres humanos. São seres humanos interagindo.
São seres humanos analisando leituras de fatos de situações Criando vividas direito por seres também. humanos, criando direitos, analisando as consequências de condutas. Então, esse tipo de coisa nem a IA poderá substituir. Essa é uma pergunta muito recorrente também em curso, se a IA poderá substituir a valoração de fato. Não, muito longe disso. A IA poderá fazer batimentos entre o fato e a teoria, mas a valoração em si é uma tarefa eminentemente humana. Por quê? Porque demanda uma carga cognitiva subjetiva humana. Uma experiência humana. Uma experiência humana. Isso. Então, nós podemos... O ideal seria que nós, digamos, especializássemos os tomadores de decisão, os operadores do direito de uma maneira geral, mas, obviamente, sempre haverá espaço para uma análise cognitiva subjetiva, uma experiência cognitiva subjetiva, né? Então, não dá para a gente transformar a análise do fato numa equação. Isso. E nem pretender que exista uma teoria que, por si só, resolva todos os problemas. Isso seria trocar um santo pelo outro. Então, trocar o olhar para cima, para a esquerda, o olhar para baixo pela teoria tal. E não é essa a ideia. A ideia é congregar elementos de racionalidade que possam ajudar no controle do produto final, que é a decisão jurisdicional. E essa sua linha de pesquisa, professor, e de outros, como o próprio Rosivaldo, é a quarta geração, né, da teoria da argumentação, reconhecendo que esse solipismo epistêmico do direito não tem mais sentido, acabou. A gente precisa comungar com outras ciências, como a neurociência e a psicologia comportamental. E nesse ponto, Daniel Kahneman, que é, né, o autor, vamos dizer assim, o pai da teoria dual do pensamento, ele fala que não existe, praticamente é tudo irracional, porque é intuitivo. 95% das nossas ações das nossas decisões são intuitivas. Então, nós não vamos chegar nunca a uma precisão, embora a pergunta tenha sido essa, né? Mas esse é o fato, né? Que, querendo ou não, a sociedade precisa entender que nem juiz, nem promotor, nem advogado, nenhum dos operadores do direito vai conseguir ser tão objetivo a ponto de zerar a subjetividade. E isso, como o senhor disse, não é o propósito. A gente precisa continuar criando, né? Na verdade, é mirar na situação errada. Exigir subjetividade ou objetividade. A gente tem que olhar para a racionalidade e a ausência dela. Ou seja, é uma racionalidade no sentido de controlabilidade ou a ausência dela, a ausência de uma irracionalidade argumentativa. Ou seja, não ser possível controlar. Não ser possível controlar não é algo que a gente queira no Estado de Direito. Porque aí o fundamento da decisão não está no papel, na tela do computador, está na cabeça do juiz. E isso não dá, porque como é que você vai controlar o que está na cabeça do juiz? Não tem como. Então... Gente, beleza e justiça, mais um dos artigos do professor também, agora 2024, né? Esse foi em parceria com uma orientanda, na verdade. Não coloquei a Karen. Ela isso. foi uma orientanda minha que quis pesquisar se a beleza plástica, ou seja, uma beleza aceita no padrão da sociedade, ela produz ou não e em que medida impacto nas decisões no tribunal do júri. Né? Eu achei muito bacana. interessante. Também, achei muito. A aparência influenciando o julgamento. Também técnicas decisórias da dedução, indução e abdução, o que são e quando utilizá-las, está lá na gralha azul, no STJ. Né? Redes neurais, tomada de decisão e valoração probatória, gralha azul também, 2022. Professor, nós estamos chegando ao fim, não é? Eu acho que quanto tempo já foi aí? Já passou de 1 hora? Eu acho que, para mim, foi 10 minutos. Quando o assunto é bem debatido e bem conversado, a gente não sente o tempo passar. E só para fazer um gancho, quando passa o tempo e a gente não percebe, porque é algo agradável, se chama experiência de fluxo. O contrário é importante também para o direito. Porque quando uma experiência é traumática ou violência, a percepção é o contrário. Ou seja, que o tempo demora a passar. Passei 2 dias sob tortura. Por que isso é verdade. Por que isso é importante? Porque se eu pergunto a alguém que foi vítima, por exemplo, de um roubo, um sequestro, uma agressão, um estupro... A sensação de 5 minutos é de uma eternidade. É verdade. Essa é a resposta esperada. Entendeu? Olha só. Aumenta o grau de credibilidade. E por aí vai. Pois é, gente. Esse é o professor Tiago Gagliano, né, da PUC do Paraná. Eu vou dizer, extrapola. Enfam, agora vai dar uma aula na ESMA do Piauí. Vai participar já deu aula aqui na ESMA da Paraíba. do Congresso do Internacional. Então, gente, é isso, professor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo aceito do nosso convite.
Flavinha, que é sua aluna, né? Chamou. Isso. E ele de ponta. E fã, né? Já abordei no aeroporto. Mas é tão fã, hein, Cássio, que ela disse, Cássio, eu gostaria que você ligasse a Alexa aí e botasse músicas, porque o professor tem uma técnica De de receber preparação os da alunos, turma. Ativar As ondas cerebrais. Aliás, fica a dica, né, professor Tiago? Para quem está nessa vida de concurso, que é uma fase Isso, de uma muita musiquinha. tortura, É. né? E Então, para quem está estudar, também nessa fase de bater meta, de bater meta também, né? Que também é uma tortura. Que também não deixa de ser uma tortura, né? Então, assim, ativa aí as ondas cerebrais. Foram 2 dicas que eu recebi. Eu queria que o senhor dividisse assim com o nosso... Exato. Muito bem, vamos lá. Vai, vamos compartilhar. Vamos lá. Bom, primeira delas diz respeito às ondas cerebrais, né? A gente funciona geralmente transitando entre 4 ondas cerebrais. A onda beta, que é a onda de vigilância plena e absoluta. A onda alfa, que é de concentração. Isso você está acordado em vigília ainda. A onda teta, que é o limite entre a vigília e o início do sono. E a onda delta, que é lá embaixo, já o seu sono mais reparador, mais profundo, né? Então, quando você Eu acho que eu tô na beta o tempo todo. Até dormindo, né? Tá dormindo. É curioso que quando você tá no REM, no sono REM, a fase do sono REM, o cérebro tá funcionando como se ele estivesse em vigília, com as mesmas ondas de quando ele tá em vigília. É interessante, né? Embora você esteja com paralisia muscular, você tá parado, não consegue se mover. Então, o ideal é que a pessoa estude, trabalhe com onda, ou assista a aula com onda alfa. Por quê? Porque isso estimula a concentração e faz com que ela possa apreender melhor o conteúdo. Como ela vai obter a onda alfa? De 2 formas. Ou ela vai assistir, colocar no YouTube ondas alfas e vai aparecer um vídeo com som que é muito chato, é uma coisa meio... vai ser meio chato. Ou ela vai colocar, que é o que eu faço geralmente nas aulas, colocar uma bossa nova instrumental, um jazz instrumental. Tem que ser uma música sem voz, instrumental, e de preferência que não seja conhecida ou reconhecível pelo destinatário. Porque senão o que vai acontecer? Vai ficar ligado na letra. cantando. Vai focar a atenção. Por isso que eu ficava. E um tem que ser uma volume baixo desconhecida. E o também. volume muito baixinho. É mais pro seu cérebro perceber do que para você conscientemente perceber. Você é quase não ouvir. Mas você quase não ouvindo, ele tá fazendo... A música é padrão vibratório, né? A onda também. Então, o que você tá fazendo é buscando um padrão vibratório parecido. Se a música tá te induzindo um padrão vibratório de atenção, você tá entrando nela, você vai ter mais atenção. Logo, vai funcionar melhor o processo de apreensão de conteúdo e o funcionamento de uma maneira mais geral. Essa coisa de onda, a galera de rave entende bem, né? Porque tem uma hora que eles entram lá... Mas tem a ver mesmo. Tem, eu sei que tem. Agora, quem E a fala em segunda sonho dica? lúcido é Siddhartha Ribeiro, né? E... Não, assim, não só ele, né? Mas, assim, no Brasil, acho que é a maior autoridade com relação a sonho lúcido. E ele fala que o sonho lúcido, você pode alcançar o sonho lúcido através de ondas, né? Você pode provocar, né? E chegar deliberadamente ao sonho lúcido e trabalhar soluções, né? Já pensou você? Olha, mas isso é não possível. divulgue isso, não. Senão vão estabelecer uma meta pra gente quando a gente tiver no sonho lúcido. Não tem ideia. Vamos deixar o professor Tiago passar a segunda dica, que eu Vai, tô professor, querendo a segunda dica. Antes da segunda, só falando sobre o sono. Tenta lá dormir, não fazer o sonho lúcido, dormir de pelo menos 7 a 9 horas por dia. Olha aí. Dormir, não é apagar. Apagar, desativar é diferente de dormir. Sim. Tomar álcool, ele vai te apagar. Desativar. Certo. Tomar medicamento, Lexotan, Rivotril, ele vai te apagar, desativar. Se você dorme, você consegue consolidar melhor as memórias. Então, você consegue limpar o cache, entre aspas, né? Fazendo uma analogia com a linguagem de computador. Limpar a lixeira. Né? Exatamente. E ainda consolidar o que é para ser consolidado e não consolidar o que não é para ser consolidado. Esse processo se chama reprise mental, não é sonho. Reprise mental é algo que é feito num bloco inconsciente, você não sabe, não tem noção, mas não é sonho, e que vai limpar, vai fazer esse processo de consolidação. Então tem que tentar limpar. Se você está assistindo aí, está estudando para concurso, não é sem dormir
que vai... Ou Não dormindo adianta, pouco, que é o Café, contrário. Red Bull, seja lá mal o quê, Tem que não vai fazer uma adiantar. outra estratégia. É o contrário, né? Outra estratégia. E a outra estratégia passa pela segunda dica, né? Que não é minha, eu não sou médico, tá, pessoal? É só pelo que eu já estudei e pesquisei a respeito. Se chama descanso neural. Quer dizer, sempre depois do almoço, você tenta deitar de 15 a 20 minutos. De 15 a 20 minutos, por quê? Antes de 15 não adianta. E depois de 20 atrapalha o sono da noite. Então, de 15 a 20 minutos, o que acontece? Lógico, esses minutos não são cronometrados. Cada um é um, né? Então, é a média, digamos, que foi testado para ver se isso funciona. Durante esse tempo, de 15 a 20 minutos, o seu hipocampo, que é uma estrutura cerebral que está ligada muito à memória, ele vai limpar o ruído da manhã. Isso não vai ser suficiente, longe de ser suficiente para consolidar a memória. Longe, muito longe. Para consolidar a memória, são necessários vários ciclos entre o sono não REM e o sono REM, pelo menos de 3 a 4. Então, 1, 2, 3, REM, 3, 2, 3, REM, 3, 2, 3, REM, 3, 2, 3, REM, 3, 2, 1. E acorda. Você não vai fazer isso em 15 minutos. Né? Mas, o que ele vai fazer? Ele vai limpar o ruído da manhã. Aí você vai levantar já mais desperto e mais tranquilo e sem ruído cerebral. Mas assim, é deitar mesmo. É colocar tudo apagado, não é deitar e ficar respondendo no WhatsApp, nem vendo televisão, nem gritando com o filho. E o ideal, olha que curioso, né? O ideal é você tomar uma xícara de café antes de deitar. Essa aí... Essa dica é valiosa. Gente, Por que eu antes não de deitar? esperava. Essa eu não esperava. Não. Porque... Ajuda na limpeza? Não. Porque o mecanismo de funcionamento do café, da cafeína, nos receptores sinápticos, né? Que é a captura das adenosinas, né? Que é a substância que tem a ver com relaxamento, ela demora de 10 a 15 minutos para fazer efeito. Resultado, você vai descansar de 15 a 20, quando você acordar... Super eletrizado. E sem ruído mental. Aí coisa boa. Obrigada pela dica. Já introduzi no meu cafezinho dia a dia. depois do almoço, se deita, bota um paninho no rosto. Dicas valiosas. Eu comprei um colchonetezinho daqueles que enrola de acampamento. Não precisa tanto. Boto debaixo da minha mesa no escritório, é sério. Desligo a luz, já sabe. Agora eu vou tomar o café. Eu não tava tomando café. 20 minutos só. Tá incluindo no podcast compartilhar essas particularidades? Estamos aqui, né? Gente, esse foi o professor Tiago Gagliano, né? Que nos presenteou com... Assim... Gente, isso é um tesouro. Eu estou aqui com um salto, como é possível? O nome é... Um salto causal? Um salto causal que foi 2 minutos da conversa, foi 3, 5 minutos da conversa. Não, experiência de fluxo. Experiência de fluxo. A experiência foi 5 minutos, né? Poderia ter sido 1 hora. Gente, isso é o tesouro depois do arco-íris. Com certeza, nós o chamaremos de novo, né? E eu espero, eu acredito que o senhor vai nos aceitar novamente. Com certeza. Gente, pois é, mais um episódio do Ante Exposto. Eu vou fechar aqui com uma professora, Maria Rita Holanda, me recomendou. Ante o Exposto está lançado o debate. Até o próximo episódio. E vamos lá, minha gente. Sininho, inscrição, YouTube, Spotify e Instagram. Instagram. Até mais.